Boa noite, galera. Hoje o tema da nossa videoaula é a respeito de manipulação simples, de string, removendo espaços em branco, Vou dar um exemplo bem simples aqui que muitas vezes acontece muitas dúvidas, a respeito disso, que tem algumas diferenças, como remover se o espaço em branco é no meio da string ou no início ou no fim. Então temos essas particularidades aqui. Então, abrindo aqui, criar uma nova classe, colocar remover espaço em branco, Observem que eu uso muito o camel case, na ideia de criar o nome da classe. Criar aqui o método principal, static.main. Observem também que estou utilizando a ideia NetBeans, que eu mais utilizo até no serviço também, Então é mais de costume, mas aí vocês podem utilizar a ideia que vocês têm mais afinidade, trabalho. Beleza, vamos criar aqui um exemplo, string texto. Criar aqui meu nome é Lucas. Beleza, certo. Se eu mando colocar aqui a classe de impressão, Se eu mando imprimir isso aqui, salvar, Run file, Shift F6. Demorando um pouquinho. Esquentando aqui no norte. Beleza. Esse é o resultado, Meu nome é Lucas, tranquilo. Certo. Com relação a string, nós temos algumas especificações de remover esse espaço em branco, A mais conhecida geralmente é o trim. Porém, o trim, ele quer pegar aqui a variável texto, texto ponto trim. Melhor, vou colocar aqui logo na impressão aqui, que aí já tem um retorno, Trim, beleza? Shift F6. Tá, beleza. Então, a ideia é o que? Do trim, ele não remove o espaço interno, da string que você está trabalhando. O trim, ele é para remover espaços ou no início ou no fim de uma string, para deixar ela limpa, internamente. Então é uma forma de remover, assim, de não ter aquele espação depois da sentença ou antes, igual, por exemplo, se eu colocar aqui, espaço aqui, salvar, Shift F6. Olha lá, ele removeu essa espação, então ele é mais para isso, para tirar essa sujeira, Se eu remover o trim, Shift F6, olha a espação que fica, como vocês podem observar, imprimiu, com essa espação. Então aqui eu coloco trim para fazer esse tratamento. Uma coisa importante também observarem, quando vocês forem testar um método, enfim, é sempre bom ler qual que é a ideia dele, Então, aqui mesmo na própria documentação, na especificação no método, ele já explica, Este método ele pode ser usado para remover espaço em branco, do início ou fim de uma string,
Então o clean é para isso, para fazer esse detalhe aí na limpeza da string. Agora, se eu quero trabalhar remover esses espaços internos, aí a gente tem uma outra abordagem que é utilizando o replace all, né? Então aqui, deixa eu dar um shift 6, vou colocar mais aqui mais uma impressão para ficar bem a listar a diferença, né? Então vamos pegar aqui, fazer uma concatenação aqui também. Clean, concatenar e com replace all. Aí como que nós ajeitamos isso? Então aqui já é o método replace all, certo? E aí no replace all ele utiliza aquelas regras, né, do regex, né, que são algumas a gente usa muito regex, por exemplo, quero remover acentuação, quero definir algumas regras e validações, né, usa muito regex. E com relação a isso, ele recebe dois parâmetros, né, no método, né, que é o regex e o replacement. Então, ou seja, primeiro você especifica a regra e depois você especifica o que vai substituir de acordo com essa regra, certo? Então a regra para remover os espaços internos, a gente usa isso aqui. E o resultado, espaço vazio, certo? Então, ou seja, a ideia é que se essa regra aqui, ele pega de todas as formas que tiver espaço, seja interna, externa, enfim, ele remove para deixar toda a string, como podemos dizer, colada, né? Todos os textos colados. Shift F6. Como vocês podem observar, ó, tudo colado. Se botar um espaçamento aqui na Shift F6 novamente, fica bem especificado, né? Olha como vocês podem observar a diferença usando o clean, ou seja, o texto ficou do mesmo jeito, né, como foi definido na variável. Agora usando o replace all, né, e definindo o regex como contra a barra duas vezes mais o s e colocando é igual o replace all, é como se a gente fosse utilizar como exemplo, você está no Word, né, você vai procurar para substituir uma palavra, né, enfim. Nesse caso, aqui é a regra da substituição, que é remover vários espaços e pelo espaço vazio. Nesse caso, nem espaço vazio, né, por uma sem string, né, sem espaçamento. Que a ideia é, se eu deixasse assim, ele iria deixar os espaçamentos entre as linhas, né? Então não faria sentido. Mas se eu deixo assim vazio totalmente, ele elimina os espaçamentos, né, na utilização, certo? Então aí foi mais uma, essa é uma dica bem valiosa, né? Enfim, isso pode acontecer, pode ser uma utilidade muito grande nos sistemas, principalmente no tratamento de resultados string. Às vezes vem podemos dizer, variáveis com valores que não deviam ter esses espaçamentos, né? Isso às vezes você tem um controle aí de validação de quantidade de caractere, enfim, porque o espaço ele conta como se fosse um caractere, né? Então é importante aí para você ter essa diferença, essa definição, quando você vai usar o clean e quando, né, você pode usar o replace all.